Todos utilizam a voz para falar todos os dias, mas você sabe como cuidar? Quais as técnicas para o aperfeiçoamento da articulação, da respiração, da entonação e da pronúncia para se expressar melhor? Assista agora! Como que funciona a voz? Então, a voz ela é produzida na laringe, através das pregas vocais, que são duas membraninhas que ficam aqui na altura do nosso palmo de Adão. À medida que o ar passa do pulmão para cima, as pregas vocais se fecham e essa vibração das pregas vocais que produzem a voz. Como fazer para manter a voz saudável? Alguns hábitos são sempre importantes de estar mantendo, Então, o falar tranquilamente, não gritar muito, não sussurrar demais também é importante. Evitar ingerir alimentos muito pesados antes de você usar a voz continuamente, antes de um uso mais intenso da voz. Não beber muito gelado antes de praticar também a voz por muito tempo. Alguns cuidados são importantes para manter a saúde vocal. Então, além de falar muito alto, também falar muito baixo também pode prejudicar? O sussurro, às vezes, ele pode ser prejudicial, porque você faz a força para fechar a prega vocal, mas você não fecha. Então, você faz uma ação contrária. E ele pode acabar dando uma fadiga vocal e pode dar uma rouquidão. E quais são os inimigos da voz? O gritar é inimigo da voz, porque ele acaba machucando a prega vocal mesmo. Nós temos alguns mitos e verdades, mas tá com dor de garganta e vai jogar um spray de gengibre ou usar pastilhas anestésicas não são importantes, não são recomendados, porque à medida que eles anestesiam, a gente não sente dor. E quando eu não sinto dor, eu abuso. Então eu já tô com a minha prega vocal machucada, com a minha garganta infeccionada, eu acabo abusando da minha voz e essas pomadas anestésicas acabam não me dando um feedback de que eu tô abusando. E aí no dia seguinte a minha voz pode ficar pior do que ela estava antes. E muitas pessoas, quando eu faço entrevistas, elas comentam ao ouvir a voz delas que elas não acham que a voz está diferente. Por que isso acontece? Quando a gente fala, a gente se escuta por via aérea, que é essa via de retorno, e por via óssea, que é a nossa vibração interna. E a nossa voz que a gente escuta, ela é sempre mais grave do que a que a gente ouve. Quando a gente ouve, a nossa voz ela é mais aguda. Por conta da vibração óssea, a gente acaba tendo essa sensação de voz mais grave, por isso que ela é diferente. E por que quando a gente acorda, a maioria das pessoas, a voz é mais grossa? Por conta de edema de prega vocal. Então, a nossa prega vocal fica mais inchada no período da manhã. E aí, quando tem uma prega vocal mais inchada e mais massa, a vibração delas causa uma voz um pouco mais grave. Então, isso é normal? É normal. Não pode permanecer por muito tempo, À medida que a gente vai falando, esse edema vai diminuindo e a nossa voz volta ao normal. Quais são os problemas que são ocasionados pela falta do cuidado com a voz? Para os profissionais da voz, isso é mais importante e mais pesado. Então, apresentadores, radialistas, jornalistas, cantores, a falta de cuidado da voz pode gerar até um prejuízo na própria carreira, Mas para outras pessoas, a própria comunicação, porque a voz é a nossa identidade. À medida que a minha voz muda, a minha identidade muda, as pessoas não me reconhecem ao telefone e outros prejuízos podem ser acarretados também. E a partir de qual idade, a voz para de mudar? Ter essa mudança, A mulher tem uma muda vocal um pouco mais suave, mais sutil, Depois da adolescência. Os meninos pós-puberdade, então na puberdade eles passam pela muda vocal e aí após esse período de puberdade, cada um na sua faixa etária, é que a voz acaba sendo mudada e estabilizada. E na senescência, no período da fase idosa, a pessoa também pode ter. As mulheres, a voz fica um pouco mais grave e os homens ficam com a voz um pouco mais aguda. Então, eu quero que agora você mostre algumas técnicas para aperfeiçoar a voz. O que as pessoas elas podem fazer em casa? Então, o direcionamento da voz ele é muito específico para cada demanda que a gente recebe. Mas coisas importantes são sempre articular bastante. Então, exercício de sobrearticulação é bastante importante. Algumas pessoas já podem ter visto exercício feito com rolha entre os dentes ou com os dedos entre os dentes, que
são exercícios que trabalham toda a musculatura, toda a mímica facial, para que na hora que eu converso com o meu interlocutor, não só a minha voz se faça entender, mas a minha mímica ajude a entender cada som que eu estou produzindo. E aí eu não preciso gritar, porque a mímica facial ajuda o outro a compreender a mensagem que eu estou passando. E muitas pessoas, elas fazem aquele pigarro, né, na garganta. O que ela deve fazer, quais exercícios para melhorar isso? Primeiro tem que identificar a causa do pigarro. Então, o que é esse pigarro? Estou saindo de um quadro gripal ou alguma coisa nesse sentido? É um pigarro constante? Faz uso constante de fumo ou bebidas, né? Então, identificando a causa do pigarro, a gente tenta tratar a causa. O ideal é não pigarrear. Então, não... porque isso faz uma cooptação brusca de prega vocal. Então, bebe água, sossega, fica quieto um pouquinho e tenta evitar esse pigarro e procurar a causa para interromper isso quanto antes. E para quem tem o costume de falar muito rápido ou muito devagar? Também a gente pode estar trabalhando com exercícios. Então, a gente trabalha tanto com respiração, com articulação. O próprio exercício da sobrearticulação não me permite falar muito rápido, porque eu preciso de tempo para sobrearticular. Então, é um exercício completo e que a gente pode fazer sem risco, né? E a fala demasiada devagar também, a gente trabalha com vários acessórios, metrônomos e outros utensílios para poder estar colocando essa fala mais próxima de um ritmo ideal de fala. Nesses exercícios também são importantes a respiração, né? Tem algum exercício que você possa demonstrar aqui para as pessoas elas também aprenderem um pouco e fazer em casa? A respiração, ela é dirigida para cada atividade que você está fazendo. Se a gente for trabalhar especificamente com a fala, é ideal que a gente controle a quantidade de ar que a gente tem. Então, um exercício que pode estar sendo feito sem risco, contanto que a pessoa faça sem esforço, o esforço é sem que pulem aquelas veias aqui no pescoço, e respira fundo, solta o ar em S. Com suavidade, o máximo de tempo que conseguir. E vai cronometrando. As mulheres é bom chegar em 12 a 15 segundos e os homens de 14 a 16, 17 segundos. Você chegando nesse tempo, você tem consciência de que você tem o ar suficiente e agora você tem que aprender a usá-lo durante a sua fala. E é a respiração, então, que quando muita gente fala, às vezes não tem ar assim, parece que não tem mais ar, é isso que acontece? O que acontece isso? Isso. Às vezes a pessoa não tem ar suficiente para terminar a frase que ela se propôs, então tem que aprender a fazer pausas, né? Que é o caso mais comum. Então a gente vai falando e na ansiedade vai, e o outro fica agoniado, meu Deus, ela não vai respirar. Em algum momento a pessoa tem que parar e respirar. Isso é muito percepção própria, então a gente chama de propriocepção. Então eu tenho que perceber, o meu ar está acabando, eu faço uma pausa na minha fala, respiro e começo de novo. E os alimentos também podem influenciar? Quais tipos de alimentos são bons, que fazem bem benefícios para a voz? A gente tem como sempre indicado maçã e até mesmo a pera, que são alimentos que têm função adstringente. Então eles afinam um pouquinho a salivação, diminuem o muco sobre a prega vocal, deixando uma voz mais suave. Mas só comer a maçã não vai fazer bem, você não vai sair com uma voz maravilhosa. É necessário que tenha um acompanhamento completo, né? Quais são as dicas finais, então? Então, acho que o ideal é sempre você perceber bem a tua voz, né? Perceber a alteração, ser capaz de perceber a minha voz não é assim, ela tá rouca, ela tá soprosa. Procurar um otorrino se a tua rouquidão permanecer por mais de 15 dias para verificar se tem alguma coisa. E aí o otorrino vai fazer as medidas, os devidos encaminhamentos. Então, para fonoaudiologia, para fazer uma terapia ou algum tratamento conforme o quadro que você estiver apresentando.